Paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra ao seu coração. Quero ler no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Diz o seguinte: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Bom, essa passagem, escrita pelo profeta Isaías, é um profeta messiânico, e Deus, ele trata no Antigo Testamento, é um dos livros do Antigo Testamento, na classificação dentro da bibliologia, o livro de Isaías está classificado entre os profetas maiores, porque a Bíblia tem essa divisão desde Gênesis, do Pentateuco, os 5 primeiros livros, depois vem alguns livros históricos, aí tem os livros poéticos, depois tem os livros proféticos, e dentre os livros proféticos nós temos os profetas menores e os profetas maiores, e aí a gente entra no Novo Testamento com a divisão inicialmente dos 4 evangelhos, depois o livro de Atos, que é um livro histórico, depois as cartas gerais, as cartas paulinas, e o livro de Apocalipse, que é a Revelação. Então, Deus ele escolhe um povo inicialmente, os descendentes de Abraão, de Abrão, e faz dele uma grande nação e trata com esse povo, para que esse povo fosse o exemplo para as demais nações. E só que esse povo não obedece, e eles sofrem por conta da desobediência, do pecado, mas Deus escolheu Israel para um povo seu, peculiar, e ele dá a promessa para restaurar esse Israel, e hoje esse Israel de Deus é a igreja, aqueles que creem em Jesus, O Antigo Testamento ele era um símbolo do que hoje nós temos, que é a nova aliança, o Novo Testamento, que é Cristo crucificado e ele morrendo para nos dar a salvação. Quando nós observamos o capítulo 40 do livro de Isaías, nós vamos ver que o profeta ele fala de um livramento prometido ao povo de Israel. Evidentemente, o povo de Israel viveu vários momentos de grande tribulação, de grande dificuldade, ocasionada pela sua desobediência e falta de confiança em Deus. Então, aqui o profeta, ele orienta, ele finaliza com esse versículo que eu li. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, é uma promessa de livramento para o povo de Deus. Quando nós observamos o versículo 6, 7 e 8 aqui, nós vamos ver tanto a fragilidade do homem. Olha aqui, voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Então, quando nós subsiste eternamente, quando nós observamos isso aqui, nós vemos a fragilidade humana. O ser humano, ele é uma das criaturas de Deus, a criatura mais complexa e a coroa da criação, mas ele é carne, ele é erva, e toda a sua beleza passa. Então as pessoas às vezes se encantam com a sabedoria do ser humano, ou se deixam levar pelo glamour, talvez as conquistas, mas isso passa. E o mais importante é a vida eterna que Jesus concede a todos aqueles que creem em seu nome. Então as pessoas são iludidas, como disse o sábio Salomão, tudo é vaidade. Então, o que importa, a orientação de Salomão é o que? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então, todo ser humano, ele vai secar, ele vai envelhecer, E mesmo se não envelhecer, ele pode adoecer, ele pode acidentar, ele pode morrer a qualquer momento. Então,
Isso, quem está no controle de tudo é o Deus Todo-Poderoso. Ele é que sabe o momento certo que vamos, né, partir para a eternidade, que vamos morrer, ou se Ele vai nos dar, né, a vida eterna. É nós que buscamos ela em Cristo Jesus, né? Porque ela já está disponível para todos aqueles que creem. E eu quero ler o versículo 15. Olha o tanto que Deus é poderoso. Eis que as nações são consideradas por ele como gota de um balde e como um pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada, como uma coisa vã. Então Deus, ele é todo poderoso. Ele considera, né, as nações como uma gota d'água. É o poder. Deus, ele é o todo poderoso. Ele criou todas as coisas. Ele tem domínio sobre todas as coisas, né? E às vezes o homem fica iludido nessas coisas, mas Deus, ele é todo poderoso. Quando nós observamos aqui um pouco antes desse versículo, já finalizando esse capítulo, tem um questionamento. Aqui no versículo 28 diz assim, ó: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Então Deus, ele não tem um corpo físico, né? Jesus veio e quando ele esteve aqui na terra, ele cansava, ele dormia, né? Mas depois que ele venceu a morte, o próprio Deus, ele é espírito. Então ele não se cansa, ele não se fatiga como os anjos, né? Não há esquadrinhação do seu entendimento, não tem como medir, mensurar o conhecimento de Deus. Ele criou todas as coisas, ele tem o domínio de tudo, ele é o Deus Todo-Poderoso. E nós, como seres humanos, somos criaturas, somos seres criados por ele, né? Claro que alguns são filhos porque aceitaram a Jesus, têm Jesus como seu Senhor, e esses sim, né, vão desfrutar da eternidade com Cristo. Dá vigor ao cansado. Então Deus é quem dá vigor, é quem dá força para aquele que está cansado, multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Aí ele diz: os jovens se cansarão e se fatigarão. Se fatigarão. E é normal. Mesmo a juventude, o ser humano, ele cansa, né? Ele se fatiga. Os jovens certamente cairão. Por quê? Porque a tendência é a gente gastar as nossas energias e em algum dado momento nós vamos cansar, porque nós somos seres humanos, todos nós temos limitações, né? E se a gente excede essa limitação do nosso corpo, o nosso corpo não suporta, né? Evidentemente nós precisamos dormir, nós precisamos repor as nossas energias, nos alimentar. Se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir ter uma vida saudável. Aí eu acho interessante esse versículo 31, que ele é a conclusão de tudo isso que o profeta está dizendo, né? Que o povo deve confiar em Deus, esperar em Deus, mas ele diz: mas os que esperam no Senhor, apesar disso, apesar de sermos fracos, né? De Deus ter o domínio sobre tudo e de tudo isso, os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas, renovarão as suas forças. Então Deus nos dará condições de termos forças para prosseguir fazendo a vontade dele. Subirão com asas como águias, né? A águia é um exemplo de força, de vigor, de visão, tem uma visão extraordinária, né? E é predador da cobra, né? Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O que é isso? É você conseguir viver e caminhar na presença de Deus sem desanimar, sem esmurecer, sem desistir, porque você vai subir fazendo a vontade de Deus, adorando e glorificando o nome do Senhor, né? Como águia. Deus te colocará em cima se você faz a vontade de Deus, né? Você vai subir para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, para fazer a vontade dele, para engrandecer o nome dele. Você vai correr e ele vai te renovar. Você não vai se cansar, não vai se fatigar, né? Vai caminhar e não vai estar extremamente exausto. Por quê? Porque Deus renova as suas forças, porque nós sabemos que a nossa esperança está em Deus. Então é só sim esperar e confiar no nosso Deus,
que Ele nos dá a força de cumprirmos a sua vontade, obedecendo a tua palavra, glorificando o nome dEle, entendendo que toda honra, toda glória é dada àquele que tem o domínio sobre todas as coisas, ao onipotente, ao Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome de Jesus.